Olá, sejam todas muito bem-vindas. Essa é uma minissérie sobre a força do masculino que eu resolvi gravar porque afinal estamos pertinho do Dia dos Pais e quando essa data se aproxima, a gente naturalmente volta a nossa energia para a consciência dos pais, da função paterna, enfim, do masculino. Mas vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Quando falamos aqui de masculino, nós não estamos falando dos homens, do gênero, do sexo e muito menos da orientação sexual de cada um. Estamos falando aqui de uma força arquetípica, uma energia da nossa psique, uma parte do nosso mundo interno que é traduzida por essa palavra masculino, né, conhecida como masculino e que faz contraponto com uma outra força da qual eu já falei um monte, né? Quem conhece meu trabalho sabe, uma força arquetípica que também está dentro de nós, que é o feminino. Então, hoje aqui a gente vai focar nessa força, nesse arquétipo do masculino e eu quero deixar claro aqui que seja como for que você encara essa energia ou essa data do Dia dos Pais, se você tem ou teve um pai muito presente, muito amoroso ou um pai ausente, se a sua relação com o masculino é conturbada ou é super fácil, se você se encaixa na vibração dessa força, sabe? Se você se conecta com ela de uma forma muito bacana no lugar desse masculino, seja como for que você encara essa força psíquica, independente de como você vive, você entende, você sente essa força, você é constituída por ela. E é fundamental que você possa acessá-la, compreendê-la, desenvolvê-la e, claro, né, principalmente, usar ela a seu favor. Então, essa série tem esse objetivo, fazer você entender melhor a força do masculino e usar ela a seu favor. Bom, Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele dizia que a força masculina se representa muito pelo herói, que é sempre uma figura solar, simbolizada pelo fálico, que se coloca em contraponto com o sombrio, com o tirano, com o vilão. E Jung chamou essa força masculina interior de ânimos, que é justamente a representação do masculino inconsciente interno, né, na mulher. E mais uma vez eu repito, né, que ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, podem acreditar, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com erótico, com sexual, enfim, é essa força psíquica mesmo. Mas o entendimento desse masculino como força psíquica, ele precisa ser mais elaborado. E Jung dizia que esse masculino, ele se apresenta como essa energia voltada para fora, né, para o externo, para o mundo externo, para o mundo exterior, firme e convicta, voltada para a realização das crenças, dos sonhos, dos propósitos, a realização do ser em si no mundo externo. Todas nós somos constituídas por essa força e ao longo da vida ela é extremamente influenciada pelas figuras masculinas de referência. Ou seja, o que isso quer dizer? Que principalmente quando crianças, no nosso desenvolvimento, né, infantil, nós vamos nos conectando com pessoas que desenvolvem essa força, né? Nós podemos ser impactadas pelos homens com quem convivemos, né, pelas figuras que desempenham com mais propriedade a função masculina nas nossas vidas, que pode ser um pai, um avô, um tio, e mais tarde, né, a gente vai sendo impactada por amigos, pelos patrões, pelos homens pelos quais nos apaixonamos ou admiramos, que marcam e influenciam a forma como a gente lida com a força masculina em nós. Então, assim, para ficar mais fácil de entender, eu sempre gosto de usar o simbolismo, que para mim, né, nada mais simbólico e completo que o tarô. Né? O tarô, ele traz esse simbolismo muito fácil, assim, e ele abre o meu entendimento. Então, no caso, eu amo o tarô mitológico e eu vou trazer para você aqui o entendimento do arcano 4, que é o imperador, e que é o arcano que abarca os aspectos do masculino com mais propriedade. Esse arcano no tarô mitológico traz a figura de Zeus, o deus dos deuses, né? Que representa exatamente a consciência dos aspectos do masculino.
Então, senta que lá vem história e eu vou contar resumidamente o mito de Zeus para a gente entender melhor. É importante a gente lembrar que os mitos têm várias versões, mas basicamente a história de Zeus é a seguinte. Zeus foi o deus que conquistou o poder de se tornar o maior de todos os deuses da mitologia grega, porque ele destronou Cronos, o seu pai. Zeus, então, é o filho de Cronos e Reia, e Cronos tinha sido avisado por uma profecia que um de seus filhos, um dia, ele tomaria o lugar e o poder. E a estratégia que Cronos criou, né, para evitar que isso acontecesse, foi justamente engolir cada filho seu, cada filho que Reia dava à luz. E aqui eu vou dar mais uma pausa. Existe uma frase que eu ouvi de uma psicóloga maravilhosa chamada Rosália Campolina, que eu amo, que me ajudou muito na minha vida, e ela dizia o seguinte: sem mãe nada nasce, sem pai nada cresce. O pai, ele tem a função de fazer com que o filho cresça e floresça. E na história de Zeus, essa função paterna, o masculino com o qual ele teve o primeiro contato era competitivo e engolia os filhos, né? Cronos, o pai dele, era competitivo e engolia os filhos para que eles não crescessem e não florescessem. Então você percebe o aspecto do masculino adoecido e do masculino saudável aqui, a diferença? O masculino saudável, ele nos faz crescer, ele nos faz florescer. Mas espera, vamos voltar para o mito. Cronos engolia os filhos que Reia concebia, né? E ela, como uma mãe desesperada, quando Zeus nasceu, ela resolveu enganar Cronos. Então ela deu para ele uma pedra para que ele engolisse no lugar do filho, dizendo que aquele lá era o filho, né, que ela tinha dado à luz. E assim ela pegou Zeus, escondeu ele, foi nutrindo, foi cuidando dele às escondidas. Zeus cresceu, amadureceu e no momento certo ele se infiltrou no Olimpo como um criado e deu a Cronos uma poção mágica para ele beber, que fez ele vomitar todos os filhos que ele havia engolido e junto com os irmãos, né, que eram outros deuses, Zeus formou um exército e destronou o pai e se tornou o deus dos deuses. Bom, eu contei esse mito para você de uma forma muito resumida, só para a gente entender que o masculino é uma fonte de poder, mas um poder conquistado. É por isso que os aspectos dessa força masculina é o foco, é a determinação, é a estratégia para conquistar. Quando nós estamos diante da ação e precisamos definir metas, criar caminhos para realização, é a força do masculino que a gente precisa acessar, é a força do masculino que a gente usa. O masculino, ele faz crescer, mas como nós vimos no mito, ele pode também atrofiar, ele pode fazer a gente ser engolido pela competitividade, pelo excesso de controle, né? Racionalidade, e a gente pode ficar ali estagnada. Então, no arcano 4 do tarô, que é o imperador, e que é representado por Zeus, né, no tarô mitológico, fica muito clara a percepção de que há um potencial enorme para as conquistas e realizações, desde que a gente se coloque em movimento, porque é isso, o masculino, ele é movimento. Aí eu quero trazer uma outra ideia para você muito bacana, porque no panteão hindu, ou seja, na mitologia hindu, Shiva é um deus supremo, que também representa o masculino e que, interessantemente, olha só que legal, tem como significado, o nome Shiva, né, ele significa aquilo que não é, ou seja, a ausência. Porque o masculino também é o vazio, a ausência do que está por ser feito. O que quer dizer isso? Que o masculino traz para nós o ensinamento de aprender a fazer por nós mesmas. Diferente do feminino, que nutre, que protege, que preenche, que ensina, o masculino é o vazio que permite o crescimento pela espontaneidade, pela autonomia. Guarda essa palavra, autonomia. Autonomia e masculino tem tudo a ver. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos que mostram os pais cuidando das crianças
E essa diferença, né, desse cuidado é muito grande. Eu lembro de uma vez que eu vi um desses vídeos e era assim, era uma criança de mais ou menos uns 5 ou 6 anos que queria aprender a andar de bicicleta. E aí, primeiro apareceu a mãe ensinando para ela, né? Então, ensinando o filho. Então, ela colocou o filho numa bicicleta de rodinha e ele tinha que descer por uma rampazinha, assim. E ela tava ali amparando, cuidando, ajudando essa criança a andar o tempo inteiro ali, né? Naquele cuidado. Depois apareceu essa criança com o pai e ela tinha que descer a rampa com a mesma bicicleta e esse pai simplesmente deixou essa criança ir, e essa criança caiu e ele falou para a criança levantar, enfim, ficava claro que ele dizia para a criança assim, que era como se ele dissesse para a criança assim, se joga, vamos ver o que dá. Enquanto a mãe não, a mãe estava ali junto, perto, se certificando que, né, que a criança estava protegida, que nada de ruim ia acontecer com ela. E o masculino, ele trazia esse movimento de, olha, deixar acontecer para que aquela criança aprendesse, mas aprendesse muito sozinha. Então, assim, é essa força do masculino que a gente está falando aqui. Essa força do masculino que coloca a energia, que coloca a mão na massa, mas que também existe um espaço para que a gente deixe esse aprendizado acontecer, né? Essa força, quando a gente acessa essa força, nós estamos entrando no fluxo do universo, que é a expansão constante através da ação. O masculino só age no movimento. Se estamos estagnados, é porque nossa energia masculina está adoecida de alguma forma. Então, bom, esses são alguns aspectos do masculino que eu falei aqui. Poderia falar muito mais, mas eu acho que eu já falei muita coisa, já tem muito conteúdo aí. Eu espero que a sua cabeça esteja tendo um monte de insights. E agora eu queria te convidar a vir comigo numa meditação. Logo depois desse vídeo tem uma meditação que é sobre os aspectos do masculino, pra gente entender melhor esse aspecto do masculino. Então, bora lá? Bora começar a trabalhar essa força masculina em nós? Vem comigo. De olhos fechados, escolha uma posição em que você se sinta confortável, em que você possa se entregar a esse momento. Uma posição que permita você ficar desperta, mas ao mesmo tempo relaxada, sem cruzar os braços, sem cruzar as pernas. Inspire, puxa o ar e permita que ele te preencha completamente. E depois expire, soltando o ar, liberando os pesos, as preocupações, o excesso de pensamento. No seu silêncio interno, faça respirações que permitam você se sentir preenchida pela energia universal e expirações que permitam você soltar o ar, liberar o excesso que existe no mundo interno agora. Faça esse exercício de inspirar e expirar quantas vezes for necessário, para que você se sinta desperta e relaxada. No seu silêncio, a partir de agora, inspire, sentindo o preenchimento dessa energia universal em todo o seu corpo, e a liberação do excesso, de tudo que você não precisa. A partir de agora, silencie e respire.
À medida que você vai respirando, se os pensamentos vierem, não se prenda a eles. Volte a consciência para a sua respiração, para o seu corpo, para a sua conexão com essa energia universal que te preenche, te completa e te ancora no aqui e agora, no seu momento presente. Nada, absolutamente nada lá fora importa, nada no externo. O que importa agora é o seu mundo interior, a sua conexão com o divino, com a energia universal, sagrada e divina. Então se permita ser preenchida por esse ar que traz essa energia e se permita também se sentir, completar, preencher por uma luz amarela, forte, como fogo. Sinta, pense, acredite no seu fogo interno te aquecendo, te trazendo para o agora, para a sensação do momento presente e para a sensação da vida em você. Esse fogo que é a vida, o fogo da vida, do Espírito, que também é parte da sua energia masculina. Como uma bola de fogo, concentre a sua energia no seu plexo solar, no chakra entre as costelas, acima do umbigo, que agora brilha como uma bola de fogo, te aquece, te traz confiança, te coloca no agora. Nesse momento, apenas silêncio dentro de você e a sua conexão com o fogo sagrado, com esse chakra, plexo solar, da confiança, da sua confiança em estar no agora, no momento presente. Você com você mesma. Experimente, saboreie esse momento e se aqueça no seu fogo interno. E agora respire. Respire sentindo a sua energia mais presente. Respire sentindo a sua mente mais leve, o seu corpo mais relaxado. E nessa sensação de completude, experimente sentir
se conectar com a sua energia masculina. Quando você pensa em masculino, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Guarde essa palavra para você. Permita que ela se dissolva e tente se conectar com a sua parte masculina. Como você se sente quando você pensa na sua parte masculina? Qual a sua sensação? Qual o seu sentimento? Como é para você se conectar com essa parte sua, do masculino em você? Se você sente algo, conforto ou desconforto, uma sensação boa ou ruim, não se apegue. Apenas observe. Desenvolva o ato de observar como você se sente com a sua energia masculina. Se você não conseguir identificar nada, tá tudo bem. Não force nada. Apenas deixe esse espaço vazio, aberto, para que aos poucos você comece a se conectar com esse masculino em você. Alguns aspectos do masculino ajudam você a se conectar mais. Então pense, reflita. Como está o seu movimento na vida? Você está mais estagnada? Você está num movimento constante de crescimento? Como estão as suas metas, os seus projetos, o seu propósito? Você tem propósitos, projetos? Você se sente realizada no mundo externo? Como está o seu poder pessoal? A sua confiança na sua capacidade de realização, de ação, de conquista? Respira para sentir um pouco todas as suas respostas diante dessas perguntas. Tudo isso tem a ver com o seu masculino. Então faça uma respiração profunda e eu volto a te perguntar: como está a sua energia masculina? A sua força masculina? Como você a sente? Vamos pensar, sentir a energia masculina como uma bola de fogo. Pensa, sente, acredita que essa bola de fogo
cresce no seu plexo solar. E à medida que ela cresce, ela vai te preenchendo, te aquecendo, te envolvendo, e de repente você se vê envolta a essa energia poderosa e se nutre dela. Apenas respira e se sinta aquecida. Sinta o fogo do masculino, da vida através do masculino, que é movimento, que é autoconfiança, preencher você cada vez mais. Apenas saboreie esse momento, se delicie na sua própria energia masculina. E à medida que você vai se sentindo mais forte, mais nutrida por essa bola de fogo, por essa luz que não te queima, mas faz você brilhar mais, transborda isso. Veja, pense, sinta, acredite que a sua luz brilha agora, envolvendo você, envolvendo todo o ambiente onde você está. E sinta que essa energia se movimenta ao seu redor e traz um movimento constante, um movimento crescente, fazendo você se sentir cada vez mais autoconfiante no seu poder de escolha, de conquista, de ação. Isso é o masculino. E à medida que você vai se percebendo nessa energia, perceba também as suas emoções. Deixa isso crescer, se expandir. E volta para o seu centro. Volta para o seu centro na consciência dessa energia expandida, mas que está dentro de você como uma força. Respira fundo, agradece essa força masculina em você. Deixa ela se expandir cada vez mais e vai voltando para o momento presente, para o aqui e agora. Na consciência desse trabalho que nós estamos apenas começando. Respira fundo. Na consciência dessa energia masculina. E quando você estiver pronta, abra os olhos e se mantenha conectada.